venha a essa comissão para análise e decisão em caráter terminativo o projeto de lei do Senado, PLS, número 291, de 2014, de autoria do senador Cristóvão Buarque, que destina ao Fundo Social, criado pela lei número 12.000... Dá licença, senador Pedro. Eu pediria um pouco de silêncio, por favor, aos senhores assessores, que estamos com o senador Pedro Chaves lendo um importante relatório. Por favor, senador. Não. Então, venha a essa comissão para análise e decisão em caráter terminativo o projeto de lei do Senado, PLS, número 291, de 2014, de autoria do senador Cristóvão Buarque, que destina ao Fundo Social, criado pela Lei 12.351, de 22 de dezembro de 2010, os recursos desviados por atividades de corrupção e posteriormente recuperados pelo poder público. O PLS é composto por apenas 2 artigos. O artigo 1º realiza a mencionada destinação dos recursos e o artigo 2º prevê que a lei entrará em vigor na data da sua publicação. Segundo o autor da proposição, o Brasil tem ocupado posição pouco invejável nos rankings internacionais de corrupção e um estudo da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, estima o desvio de recursos por crimes de corrupção no intervalo entre 1,4% e 2,3% do Produto Interno Bruto, o PIB, o que prejudica os serviços públicos e resulta em um sentimento de revolta por parte da população. A destinação ao Fundo Social justifica-se pela expectativa de que os recursos serão usados para financiar a educação, um dos objetivos do fundo, nos termos da sua lei de criação, e de que, dessa forma, contribuirão para que uma população mais educada desenvolva maior intolerância a atos ilícitos e esteja mais preparada para combater a corrupção e a ineficiência do setor público. Apresentada no dia 23 de outubro de 2014, a proposição foi lida e encaminhada para as comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ, e de Assuntos Econômicos, CAI, com decisão terminativa na segunda. Na CCJ, a matéria recebeu parecer favorável com emenda que alterou o artigo 1º da proposição, substituindo a redação original pela seguinte: artigo 1º. Os bens e valores apreendidos, objeto de medidas assecuratórias ou decorrentes da aplicação da pena de perda dos bens e valores, nos crimes de corrupção ativa ou passiva, artigos 317 e 333 do Código Penal, após o seu perdimento em favor da União, ressalvado o direito do ente federativo lesado, serão revertidos diretamente ao Fundo Social criado pela Lei 12.351, de 22 de dezembro de 2010. O parecer aprovado naquela comissão esclarece que, além de aperfeiçoar a redação, conferindo-lhe um caráter mais técnico, a emenda tem como escopo ressalvar da destinação proposta os recursos que possam ser reivindicados por estados ou municípios. Isso porque o Fundo Social é um fundo federal e não caberia incorporar a ele bens e direitos originários de outros entes federados, ainda que recuperados pela ação do governo federal. Análise da matéria. Cabe a esta comissão, nos termos do artigo 99, inciso 4º do Regimento Interno do Senado Federal, opinar sobre proposições relativas a finanças públicas. No caso em tela, a matéria trata de simples vinculação orçamentária, sem implicações em termos de elevação de gastos, endividamento, despesas com pessoal, cumprimento de metas fiscais ou qualquer outro assunto regulado pela Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 167
Inciso 4º da Constituição Federal veda a vinculação da receita de impostos a fundos, órgãos ou despesas. No entanto, os recursos recuperados não têm caráter tributário, conforme assinalou o parecer da CCJ. Além disso, conforme esclarece também o parecer da CCJ, é comum que a lei penal fixe a destinação de recursos de alguma forma associados à atuação punitiva do Estado. Exemplo disso é a vinculação de multas e fianças aos fundos penitenciários dos entes federados que julgarem o crime. Dessa forma, não vislumbramos impedimento à aprovação da PLS número 291 de 2014. Entendemos que a emenda aprovada na CCJ aperfeiçoa a redação e corrige o problema detectado, razão pela qual deve ser incorporada no texto da lei. Entretanto, parece-nos, pelas mesmas razões que levaram a CCJ a aprovar a emenda número 1, justifica-se acrescentar ao artigo 1º da proposição a proteção aos direitos das entidades que integram a administração pública indireta, em particular as empresas públicas e as sociedades de economia mista, cujos patrimônios não se confundem com os seus controladores e que, portanto, não devem ser lesados por ocasião da eventual recuperação de ativos desviados por práticas de corrupção. Por essa razão, propomos um pequeno ajuste de redação mediante emenda do relator ao final deste parecer. Voto relator. Pelo exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado 291 de 2014 e pela rejeição da emenda número 1, CCJ, substituída pela seguinte emenda. Emenda número... cai. Desse ao artigo 1º do projeto de lei do Senado 291 de 2014, a seguinte redação. Artigo 1º. Os bens e valores apreendidos ou objeto de medidas assecuratórias ou decorrentes da aplicação de pena de perda de bens e valores nos crimes de corrupção ativa ou passiva, na forma dos artigos 317 e 333 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, após o seu perdimento em favor da União, ressalvado o direito do ente federativo lesado, bem como de entidades que integram a administração pública indireta, serão revertidos diretamente ao Fundo Social, criado pela Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010. Sala de Comissões. Presidente Cristóvão Buarque, relator Pedro Chaves. É o voto, senhor. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Vamos colocar a matéria em votação. O projeto é terminativo, votação nominal, nos termos do parecer do senador Pedro Chaves, pela aprovação do projeto com a emenda que apresenta e pela rejeição da emenda número 1 da CCJ. Vamos iniciar a votação. Que os senadores podem votar. Senhor presidente, enquanto conclui-se a votação, eu queria dizer que eu estou pronto para relatar o item 10. Se por acaso não tiver os relatores do item 8 e 9, eu posso fazer o meu relatório. Senador, se me permitir, tem um próximo relatório que eu me comprometi, o número 9, que é do senador Ronaldo Caiado, eu sou relator. Acho que é um projeto consensual, não tem. Em seguida, coloco o projeto de Vossa Excelência. Obrigado, okay? Presidente. Ok. Pela ordem, senhor presidente. Senadora Simone.
Apenas enquanto os colegas senadores estão votando, eu gostaria de parabenizar o senador Cristóvão Buarque pela iniciativa do projeto. Eu tive o privilégio de relatar esse projeto na CCJ e pude fazer aí uma emenda excluindo estados e municípios quando a destinação dos recursos são para esses entes, a fim de não prejudicar essas entidades. Mas gostaria de parabenizar o senador Pedro Chaves, que ainda muito mais zeloso que eu, estendeu acertadamente, excluindo o recurso do destino para o Fundo Social, quando esse recurso, fruto de corrupção, foi desviado de entidades da administração indireta. Consequentemente, todas essas entidades terão o ressarcimento devido para cobrir as despesas fruto de corrupção, a exemplo do que aconteceu com a Petrobras. Então, eu gostaria de parabenizar o senador Pedro Chaves por ter sido mais zeloso ainda e deixar este projeto pronto para ser aprovado pelo Senado Federal. Obrigado. Senadores. Senador Caiado, pode votar. Já votou. Senador Agripino. Votou? Todos os senadores já votaram. Declaro encerrado a votação. Votação sim, 15 votos, não 0, abstenção 0. Aprovado o projeto terminativo do senador Cristóvão